Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um líder que tem influenciado a nossa geração, especialmente na área missionária, da expansão da igreja. E eu tenho a alegria de ser um pastor colaborador desta promissora igreja em São Paulo. É uma igreja para você e para sua família. Este programa, o programa Trocando Ideias, tem como propósito responder algumas perguntas que as pessoas trazem na alma, talvez precisam de uma resposta e nem sempre eles encontram esta resposta com tanta facilidade. Nós gostaríamos aqui hoje de contemplar 3 dessas perguntas que nos foram enviadas. A primeira delas diz o seguinte: Pastor, eu perdi meu esposo em julho de 2020, com 37 anos. Nós somos cristãos e a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: por que pessoas boas morrem tão cedo? Pastor, nós vamos nos conhecer no céu? Bom, primeiramente vamos à primeira pergunta que você fez: por que pessoas boas morrem tão cedo? A Bíblia nos informa que Deus é o autor da vida. Ele quem dá a vida, Ele quem tem a autoridade de tirar a vida. Quando você vai a um cemitério, você vê aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz, e você vê sepulturas de crianças, de jovens, de adultos, de velhos. A vida é cheia de surpresas. Muitas vezes, pessoas boas morrem cedo e pessoas más morrem longevas. Nós não temos condições de decifrar isso, porque isso pertence à economia da soberania de Deus. É claro que a nossa natureza humana é tão frágil e tantas vezes nós estamos sujeitos a enfermidades em qualquer fase da vida. Mas o que é melhor para nós é que, se nós somos cristãos e temos a convicção da graça de Deus, morrer para nós não é uma tragédia. Porque a Bíblia diz que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Com respeito à sua segunda pergunta, se nós vamos nos conhecer no céu, é claro que sim. Imagine você conviver com alguém a eternidade toda sem saber quem ela é. Aqui nós conhecemos em parte, mas então lá conheceremos plenamente. O que não vai ter no céu, com certeza, é o mesmo grau de relacionamento que temos aqui. Por exemplo, lá no céu não vai ser marido e mulher como foi aqui na terra. O casamento é apenas para esta vida. Mas nós vamos nos relacionar como a grande família de Deus. Não vamos amar mais quem foi aqui, nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, nossos filhos, do que amaremos Abraão, Isaque e Jacó. Nós teremos uma só família, sem qualquer presença de sofrimento, de dor, de lágrima, ou de defeito físico, ou de enfermidade, ou de despedida. Nós viveremos numa plenitude de felicidade na bem-aventurança eterna. Segunda pergunta é a seguinte: pastor, quando saber a hora certa de se casar? Esta pergunta não é simples, não. Então deixa eu lhe dar uma resposta bem, penso eu, balizada na experiência pastoral. Não é uma questão de idade cronológica. É a questão de você ter encontrado a pessoa que se afine com você. Todos nós conhecemos pessoas que se casaram bem jovens e foram muito bem-sucedidos no casamento. Há outras pessoas que se casaram bem mais tarde e o casamento foi uma tragédia. Então não é uma questão de idade. Hoje nós estamos vivendo uma outra padronagem da juventude que quer casar mais tarde porque acha que
deve casar ou não se pode casar sem ter tudo pronto primeiro, casa para morar, carro, bom emprego, bom salário, estabilidade financeira. E às vezes se constrói tudo isso e ainda o casamento dá errado. Por quê? Porque o casamento não está estruturado em cima de coisas. Se você ama a pessoa e a pessoa ama você, se vocês têm um namoro bonito, um noivado bonito, um relacionamento harmonioso, tem a aprovação dos pais, a bênção de Deus está fluindo nesse relacionamento, ainda que vocês não tenham coisas, vocês vão construindo juntos. O que é necessário é que este rapaz e esta moça tenham um compromisso um com o outro, tenham a bênção da família e, sobretudo, a bênção de Deus para construir esse casamento sobre a rocha, que é Cristo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É claro que se os jovens podem ter uma vida estável, ter uma condição boa, para já ter uma casa para morar, já ter uma estabilidade financeira, ótimo! Mas isso não é condição sine qua non para um casamento saudável, harmonioso e feliz. Terceira pergunta que nos foi enviada é a seguinte: pastor, é possível, por meio da prática dos exercícios espirituais, eu ter uma vida sem pecado? Bom, essa pergunta é muito intrigante, porque ela aparentemente parece ser uma questão muito espiritual e piedosa, mas ela não tem amparo nas Escrituras. A verdade dos fatos é: enquanto nós não formos glorificados, o pecado estará presente na nossa vida. Então deixa eu explicar isso bem simples para você entender. Há 3 realidades na vida espiritual. Quando você foi convertido a Cristo, na sua justificação, você foi liberto da condenação do pecado. No momento em que você nasce de novo, até a sua glorificação, chama-se esse processo de santificação, você está sendo salvo do poder do pecado. Mas só na glorificação você será salvo da presença do pecado. A Bíblia chega a dizer que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Ele está enganando a si mesmo, enganando os outros e tentando até enganar a Deus. Na verdade, quanto mais você se aproxima de Deus, mais consciência de pecado você tem. Não é que você peca mais, não. Porque aqueles que estão longe de Deus nem consciência têm do seu pecado. Quanto mais perto da luz, mais você reconhece e percebe as manchas e as máculas do seu caráter, da sua vida. Agora, através dos exercícios espirituais, você vai se santificando mais, você vai se aproximando mais de Deus, você vai se deleitando mais em Deus, você vai tendo mais prazer na obediência a Deus, você quer glorificar mais a Deus. E isso é maravilhoso, mas enquanto Jesus não voltar e a glorificação não acontecer, o pecado fará parte da história humana. Muito bem, então este é um exemplo que nós estamos dando de como funciona o programa Trocando Ideias. Se você tem suas perguntas, manda para cá, nós teremos muito prazer em respondê-las. Eu quero aproveitar o momento para convidar você que mora em São Paulo ou na região metropolitana para vir fazer-nos uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fica na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Você é o nosso convidado. Nesse período agora de quarentena, nós temos culto às 8 da manhã, às 11 da manhã, às 4 da tarde e às 7 da noite. Temos 2 escolas bíblicas dominicais, uma às 9h40 da manhã e outra às 5h40 da tarde. Às segundas-feiras, às 20 horas, temos o culto Conexão com Deus, um culto magnífico, maravilhoso. Muita gente vem de diversos lugares para participar conosco. Você é o nosso convidado. À tarde, nós temos Mulher Esperança, terça-feira, 2h30 da tarde.
E você pode agora acompanhar-nos pela televisão online da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, 24 horas por dia com programação. Você pode acessar as redes sociais da igreja, o canal de YouTube da igreja e ter esta rica e abençoadora programação 24 horas por dia. A Igreja de Pinheiros é uma igreja de portas abertas. É uma igreja que funciona 24 horas por dia. E se você vier a São Paulo, venha fazer uma visita. Se você mora na região de São Paulo, está desigrejado, está precisando de uma igreja que cuide de você e da sua família, venha para cá. Nós queremos ajudar você nesta importante caminhada da vida cristã. Então Deus abençoe muito você e sua família. Aguardamos você. Então até o próximo programa, se Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.